Olá, bem-vindo ao canal Eficiência Humana. Eu sou a Clara e hoje a gente vai conversar sobre como manter o foco no seu processo de emagrecimento. Bora lá? Olá! Acredito que se você está vendo esse vídeo é porque você tem interesse de emagrecer. Talvez até já esteja aí sendo acompanhado por um nutricionista, fazendo uma dieta, fazendo exercícios físicos, uma caminhada. Mas para manter o foco nesse processo, na verdade, não adianta apenas se propor a fazer alguma coisa. Você precisa, para além disso, gerenciar os seus pensamentos para que os seus pensamentos te ajudem no processo de emagrecimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, a notícia que eu tenho para te dar é boa, mas ao mesmo tempo ela é meio dolorida. A falta de foco, ela está normalmente muito ligada à falta de autocontrole. A gente precisa ter autocontrole para conseguir manter o foco. E daí, nesse sentido, eu digo para você que se você não tem autocontrole, provavelmente é porque você não está sendo o dono, o diretor da sua própria história. E isso você consegue verificar como fazer no nosso vídeo anterior aqui, mas espera, tá? Assiste esse primeiro, depois você vai lá ver o outro. Ou também eu vou deixar o link na descrição. Então, nesse outro vídeo, a gente conversa sobre 3 pontos chaves para gerenciar a sua mente. E esses 3 pontos são super importantes para você manter o seu foco. Esses 3 pontos são a higiene mental, o coitadismo e o conformismo, mas lá nesse outro vídeo eu falo especificamente sobre cada um deles. Então eu quero começar a abrir um pouco mais esse assunto trazendo uma frase do Dr. Augusto Cury. Ele fala que o problema não é a doença do doente, mas sim o doente da doença. E também ele complementa que o problema não é a limitação do eu, mas é o eu se permitindo limitar. E é nesse sentido que eu quero conversar com você. Então a notícia é boa, gente. A notícia é que, independente da sua história, independente da situação que você se encontra hoje, se você já começou a sua dieta, se você ainda não começou, se você não está fazendo dieta e nem quer, isso também é para você. Por quê? Porque aprender isso, porque entender que a limitação não está na doença da compulsão alimentar, por exemplo, ou a limitação não está no fato de você ter um sintoma ansioso que te leva a comer. A questão é o seu eu, é você se tornar diretor da sua própria história, porque a gestão da emoção ela é tão importante num processo de emagrecimento como em qualquer outra área da sua vida, que ela acaba boicotando, bloqueando, evitando que você vá adiante em qualquer processo da sua vida, caso você não tome essa postura de gerenciar os seus pensamentos. E então, é preciso gerenciar, mas como manter esse foco? Como se manter ativo nesse processo de gerenciamento? Nesse processo de gerenciamento, uma vez que primeiro a mudança vai acontecer na sua mente e depois ela começa a aparecer nas suas atitudes e, consequentemente, você vai colher resultados no seu mundo exterior, mas tudo começa aqui na sua mente. Tá, vamos começar então do começo. Quando a gente não tem gestão da emoção, uma vez que nós não somos criados pensando em como gerir a gente mesmo, nós somos levados a gerir a nossa vida daqui para fora, né? Nós pensamos em estudar, em fazer faculdade, conseguir um bom trabalho, um casamento, ter filhos, mas a gente não pensa no que está aqui dentro, como gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos para que isso aconteça. Então, uma vez que a gente fica nesse ciclo de pensamento para o exterior e não para o interior, muitas vezes o nosso interior
sabota, lembra que eu comentei agora há pouco? Ele acaba bloqueando o nosso exterior, a nossa vida secular. E por isso a gente nem percebe que a gente está sabotando. Mas aí o que acontece? O que a gente vê? A gente vê é que a gente não consegue atingir os nossos objetivos, a gente vê que de repente você tem uma falta de habilidade em alguma área, a gente vê que as pessoas não concordam com as nossas ideias, que a gente sabe que são boas ideias, e aí essas coisas acabam desanimando, entristecendo a gente e tirando o nosso foco. Então o que você precisa fazer para manter o foco é conversar diariamente, várias vezes por dia, com você mesmo. Tá, isso pode parecer uma coisa meio de doido, né? Mas isso é extremamente importante. Por quê? Porque aquele momento que você tiver um pensamento que te desanima, que te deixa triste, aquele pensamento carrasco, é esse o momento em que você precisa parar, questionar, analisar o que você está pensando, reeditar esse pensamento. Poxa, mas eu pensei que sacanagem, mais uma vez pisei na bola, fui lá, comi o que não devia. E aí você pensa, poxa, mas até então eu estava focado, até então eu estava conseguindo atingir o meu objetivo, pois eu vou continuar, sabe? E não permitir que esses pensamentos de desânimo façam com que, de repente, um deslize se torne uma desistência. Por isso é tão importante você questionar, reeditar e gerenciar os seus próprios pensamentos. Então aqui a dica é: para manter o foco, faça sempre uma conversa consigo mesmo, todos os dias, o dia todo. Caso você conheça alguém que tem uma história de sucesso em alguma área da vida, não necessariamente financeira, porque sucesso não é só uma questão de finanças, mas se você conhece alguém que você admira em alguma área da vida, conversa com essa pessoa e pergunta para ela como ela fez para vencer esse desafio. Você vai identificar que muito provavelmente essa pessoa, ela não permitiu que os pensamentos dela gerenciassem ela, e sim, ela mesma tomou frente, analisou a situação e foi lá e fez o que precisava ser feito. Essa é a diferença. Então, uma vez que você consegue conversar com você mesmo, você consegue analisar a situação por um panorama diferente e gerenciar a sua própria vida. No seu caso, então, minha sugestão é que você escolha uma atitude em particular na sua vida. Pode ser algo pequeno, tipo arrumar a cama, ou até mesmo um vício de linguagem, como ficar falando né, por exemplo. Pode ser algo que aparentemente seja bobo, mas preste atenção nisso. No meu blog Vida e Saúde, vou deixar também o link abaixo. Lá eu tenho um artigo que fala sobre atenção seletiva. Então lá você vai conseguir identificar como que a atenção pode influenciar poderosamente no seu processo de gerenciamento dos pensamentos. Super recomendo, dá uma passada lá, vai fazer super a diferença aí no seu processo de emagrecimento ou de evolução como ser humano. Então, à medida que você avançar e você percebendo diferença nesse primeiro objetivo que você escolheu, lá arrumar a cama, mudar um vício de linguagem ou qualquer outra coisa, quando você começar a perceber diferença nessa atitude, então você vai saber que você está pronto para encarar novos desafios. Por exemplo, se você sente que você é escravo de algum tipo de medo, ou que você não consegue começar e terminar absolutamente nada, que não consegue atingir de repente um objetivo que aparentemente seria simples, mas que para você é super difícil. Então, esse é o desafio que você precisa tomar num segundo momento. Para compartilhar assim bem rapidinho com vocês, eu tinha esse mau hábito de começar e não terminar as coisas. Eu coloquei aparelho ortodôntico quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E eu acabei, tempo depois, parando de fazer as manutenções e acabei também por arrancar ele todinho em casa. Pensa que coisa mais imprudente, né? Ainda tive que conviver acho que mais de um ano com aquela cola nos dentes. Então, quando eu comecei a gerenciar os meus pensamentos e eu comecei a perceber que eu tinha esse ciclo de comportamento que eu começava e não terminava as coisas,
eu decidi, só de birra, gastar mais dinheiro e colocar o aparelho de novo. De verdade, meus dentes nem estavam assim muito tortos. Inicialmente a minha presa ficava aqui em cima, então quando eu tirei sozinha o aparelho, eles já estavam posicionados e para mim estava bom, mas eu precisava mudar esse ciclo vicioso de começar e não terminar as coisas. Então eu decidi ter uma atitude drástica e coloquei de novo. Fiz todo o processo bem direitinho, fui em todas as manutenções, não pulei nenhuma. E consegui fazer o processo todo. Foi o ortodontista que tirou o aparelho, fez a limpeza, fiz tudo certinho. Então, às vezes, a gente precisa tomar uma atitude mais firme para conseguir mudar isso na nossa vida. Sabe quando um pai ou uma mãe pede para o filho fazer alguma coisa? Não tem que ficar em cima, né? Por exemplo, vai lá e arruma a sua cama. Aí, se você não vai olhar dali 1 minuto, a criança, ela por si só, é da natureza da criança, perdeu o foco. Ela já se distrai, já vai fazer outra coisa, mas não, o pai vai lá, a mãe vai lá e, de novo, vai lá, arruma a sua cama. Ô fulano, já não falei, é para arrumar a cama, tem que falar muitas vezes. É igual aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas é isso, gente. Às vezes a gente precisa ter uma atitude firme com a gente mesmo. Então, não é como ser um carrasco, como o coitadismo e o conformismo são na nossa vida, mas sim que nós consigamos ser firme com amor, porque a gente precisa se amar, a gente se ama, então a gente vai ser firme no ponto, sem ser carrasco da gente, ok? E nesse sentido, uma vez que nós sejamos firmes para manter aquilo que a gente decidiu, você precisa aceitar que você pode ser o autor da sua história, que você tem o domínio sobre a sua vida. E manter a sua mente em constante vigilância, tá sempre ali atento ao que você está pensando, se aquilo vai de encontro com o seu sonho, com os seus objetivos, de emagrecer ou de qualquer outra atitude pequena que você tenha escolhido para iniciar esse processo de gestão dos seus pensamentos. Tenha em mente que dificilmente você vai conseguir fazer certo de primeira, tá? Então pode sim acontecer algum deslize, você pode sim pisar na bola, mas à medida que você for treinando os seus pensamentos, esses deslizes vão ficar cada vez menos frequentes. E aí você vai conseguir fortalecer o seu processo de gerenciamento pouco a pouco. Tenha em mente então que uma vez que você andou 4 passos, se você teve um deslize, você já está mais adiantado do que quando você começou. Então não pare, ok? Só porque você deu uma pisada na bola. Continue firme, continue seguindo em frente, vai conseguir ter sucesso naquilo que você determinou como meta. Porque não importa pelo que você passou, por onde você andou, qual é a sua história de vida. Essa história de vida trouxe você até aqui, mas ela não determina quem você vai ser daqui para frente. Encontre a sua melhor versão aí dentro, traga ela para fora e tenha um caso de amor com você mesmo. Você vai ver que a partir disso, quando você gerenciar a sua mente, externamente as coisas vão começar a aparecer e o processo de emagrecimento vai se tornar mais natural, porque você está fazendo a gestão dos seus pensamentos. Inclusive, aquela questão do efeito sanfona, a pessoa tende a parar com esse efeito sanfona se ela estiver gerenciando efetivamente os seus pensamentos, porque a mudança é aqui, não é só um hábito alimentar. Então sugiro a você, faça esse teste, veja aí como que ele se aplica no seu dia a dia, seja persistente e não desista, tá bem? Por hoje é só nosso bate-papo, eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte e compartilha com aquele seu amigo que quer emagrecer. Isso ajuda mesmo muito o nosso canal, tá bem? Um beijo, até a próxima!